Uma das maiores dificuldades dos cristãos na atualidade é conseguir conjugar duas doutrinas ou dois ensinos que são muito importantes: o amor de Deus e a ira de Deus. Você sabia que Deus ele é tão justo em seu amor como ele é justo em sua ira? E digo mais, e quando eu falo de ira ou quando eu falo de justiça que estão ligados, eu estou falando a respeito de Deus não querer que nós oremos por aqueles que pecam de maneira deliberada. Sabe quando você tem uma pessoa muito próxima ou uma pessoa que você conhece, e essa pessoa ela conhece muito bem a palavra de Deus, outrora foi até servo ou serva do Senhor, uma pessoa que conhece perfeitamente a lei de Deus e peca deliberadamente, faz tudo de errado e de uma maneira deliberada, ela desobedece a Deus e você, como amigo ou conhecido dessa pessoa, fica pedindo o favor de Deus. Na realidade, quando uma pessoa ela peca muito em conhecimento, quando uma pessoa ela peca demais conhecendo a palavra de Deus, a única coisa que Deus quer dessa pessoa é o arrependimento. Deus ele não quer que você continue orando em favor. Deus ele não abençoa aquele que peca deliberadamente. Deus ele quer o arrependimento para que aquela pessoa obtenha a salvação eterna. Queridos, Deus ele ama todas as pessoas, mas aquele que peca deliberadamente sofrerá o justo castigo de Deus. E isso é tão sério que Jeremias, ele era um homem que orava e intercedia, ele fazia intercessões contínuas pelo povo de Judá. Deus estava anunciando para Jeremias um castigo e Jeremias estava ali intercedendo, pedindo para Deus: não, Deus, continua abençoando este povo, perdoa este povo, esse povo ele é pecador mesmo, mas perdoa este povo, não venha com o seu castigo, Senhor. E Jeremias faz várias intercessões, várias petições, ele insiste em interceder por um povo que já tinha conhecimento profundo da lei de Deus. Na realidade, o povo de Judá, o povo de Israel, tinha ali um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Eles receberam a lei de Moisés e mesmo recebendo a lei de Moisés, eles pecavam de maneira deliberada. E Jeremias insiste em oração pedindo para Deus não castigá-los. Olha só o que diz Jeremias capítulo 14, nos versículos 10 e 11. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Olha o versículo 11. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Então, Jeremias faz ali intercessões pedindo para Deus: Senhor, não castigue este povo é assim mesmo. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, chega, para de orar por eles, porque eles conhecem a minha palavra e mesmo assim eles continuam errantes, eles pecam de maneira deliberada. E Jeremias, como um intercessor nato, ele vai diante do Senhor e insiste em oração. Olha só o que diz o versículo 15, olha só o que diz o capítulo 15 de Jeremias, vamos ler os versículos 1 e 2. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Por mais chocante que isso pareça, você vai encontrar ali no versículo 6, olha o que Deus fala no versículo 6. Tu me rejeitastes, diz o Senhor, voltastes para trás. Por isso, levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Queridos, você já imaginou Deus falando isso para alguém? Eu estou cansado de ter compaixão. É claro que eu não estou falando aqui a respeito daquele que não tem conhecimento da palavra de Deus. Deus, ele é rico em misericórdia e ele é longânimo a respeito daquele que não tem conhecimento. Deus, ele avisa e ele dá um tempo para que o pecador se arrependa de seu pecado. Aqui Deus está usando Jeremias para falar com alguém que tinha conhecimento claro e pleno de que o que eles estavam fazendo era pecado. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, nem se Samuel e nem se
Moisés estivesse diante de mim, eu ouviria esses intercessores. Se Samuel estivessem intercedendo por este povo, nem assim eu ouviria eles. Por quê? Porque este povo está pecando de maneira deliberada e eu estou cansado de ter compaixão deste povo. Então nós precisamos compreender e ter discernimento, porque aquele que conhece a palavra de Deus, nós não devemos orar para que Deus os abençoe, para que Deus os perdoe. Nós devemos orar para que essas pessoas se arrependam de seus pecados. Agora vai lá comigo em 1 Coríntios no capítulo 5. 1 Coríntios no capítulo 5, olha só o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler os versículos 11 e 12. Vamos ver os versículos 11 a 13, que diz assim: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Outra versão vai dizer: expulsai, pois, de entre vós o iníquo. Iníquo é aquele que peca deliberadamente e muitas vezes. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito daquele que se diz irmão, mas peca de maneira deliberada. O apóstolo Paulo ele chega ao ponto de dizer: expulsa esse, fica longe daqueles que pecam deliberadamente. Você percebeu? Deus, ele não quer que nós estejamos em intercessão, que estejamos a favor daqueles que pecam deliberadamente. Então nós vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo: não fique no meio destes que se dizem irmãos. Saiba que Deus não quer que oremos para que essas pessoas sejam abençoadas. Deus não quer que oremos para que Deus tenha compaixão. Deus não quer que oremos para que essas pessoas recebam mais algo brando de Deus. Deus quer que nós oremos para que essas pessoas se arrependam. Aqueles que pecam deliberadamente, eles não precisam da compaixão de Deus. Eles já receberam essa compaixão. Foi quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Essas pessoas que pecam de maneira deliberada, debaixo do conhecimento de Deus, eles não precisam da bênção de Deus. Eles precisam receber nos corações deles o arrependimento. Saiba que Deus ele quer que você, intercessor, esteja orando por essas pessoas para que elas se arrependam. E aí sim, como pessoas obedientes, elas vão receber o favor de Deus. Se você tem um familiar, um conhecido, um amigo ou alguém que está em seu convívio, que essa pessoa conhece bem a palavra de Deus, presta atenção nisso. Deus quer que você esteja orando por essa pessoa. Não pelas bênçãos e não por uma luta mais branda, mas para que essa pessoa se arrependa de seus pecados. Aí sim, ele vai se arrepender de seus pecados e vai receber o favor de Deus. Porque não existe nada mais importante na vida de uma pessoa do que receber o perdão de Deus e herdar a salvação. Queridos, Deus ele não tem prazer em castigar ou permitir um castigo na vida de uma pessoa. Mas ele tem muito prazer quando um pecador se arrepende, porque Deus está mais preocupado com a nossa eternidade do que com as coisas que nós recebemos ou sofremos nessa vida. Bom, eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. É uma mensagem um pouco dura, é verdade, mas a palavra de Deus está aí para nos corrigir e nos guiar para o caminho da vida eterna. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.